do Mercado Financeiro com Luiz Arthur Nogueira, que hoje vai falar de desemprego, não é isso, Luiz? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Como a Cláudia destacou, de fato, o desemprego é a grande notícia desta manhã. Pelo sexto mês consecutivo, houve queda da taxa de desemprego aqui no Brasil. E temos também uma recuperação gradual da renda média dos trabalhadores. Nós preparamos alguns gráficos para que a gente possa ilustrar a tendência de melhora do mercado de trabalho. Vamos ao telão acompanhar. Reparem que mês a mês, desde o ano passado, a taxa de desemprego vem caindo. No auge da pandemia chegou a 15% o desemprego aqui no Brasil. Em agosto do ano passado era 13,1%, veio caindo. Nos últimos 6 meses consecutivos houve queda e chegamos agora em agosto desse ano, o dado que foi divulgado hoje de manhã, agora há pouco pelo IBGE, desemprego de 8,9%. No próximo gráfico a gente vai ver em quantidade de pessoas que estão buscando ainda uma oportunidade no mercado de trabalho. Esse número, há um ano, era de 13,9 milhões de brasileiros desocupados. Esse número veio caindo, agora são 9,7 milhões de brasileiros em busca de uma oportunidade, em busca de uma vaga. No próximo gráfico, a gente vai ver a questão da renda. E aqui tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que pelo 4º mês consecutivo, a renda média do brasileiro vem crescendo e agora chegou a R$ 2.713. A má notícia, quando a gente compara a renda média de hoje com a renda média de um ano atrás, ela encolheu um pouquinho. Há um ano era R$ 2.730, agora eu repito, é R$ 2.713. E o que explica isso? A inflação ainda alta. A inflação está caindo gradativamente, mas ela veio corroendo a renda média dos trabalhadores. Lembrando que ontem o governo divulgou o dado do mercado formal de trabalho, o CAGED, que também veio muito positivo. 279 mil vagas formais foram criadas no mês passado. No acumulado em 12 meses, o Brasil gerou 2,5 milhões de empregos formais, empregos com carteira de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho está melhorando tanto no mercado formal, com carteira, quanto no mercado informal. E conforme eu explicava, essa questão da inflação é muito importante porque ela impacta a renda dos trabalhadores. Vamos acompanhar uma reportagem de Rodrigo Viga que mostra, inclusive, que as expectativas inflacionárias estão em queda aqui no Brasil. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, reviu bem para baixo a projeção de inflação para esse ano de 2022. Agora, a estimativa é de 5,7%. A projeção anterior do mês de junho apontava para uma inflação esse ano de 6,6%. Essa estimativa do IPEA está ligeiramente abaixo daquela projetada pelo mercado. O último boletim Focus do Banco Central, divulgado na última segunda-feira, apontou que os analistas e especialistas de mercado estão esperando uma inflação esse ano de 5,88%. Foi a 13ª semana seguida de revisão para baixo nessa estimativa de inflação no boletim Focus. O IPEA reviu de 6,6% para 5,7% essa projeção por conta do comportamento dos preços administrados, combustíveis, energia, telecomunicações e outros serviços e a alimentação continuam resistentes, resilientes. Se cederem daqui para frente, segundo a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras, há espaço para uma nova revisão para baixo na projeção de IPCA para esse ano de 2022. Se essa queda vier mais forte do que aquela que a gente está esperando, os alimentos no domicílio, eles podem inclusive fechar um ano com uma alta menor daquela que a gente projetou. E levando em conta que esse grupo, ele pesa mais ou menos 15% do IPCA, uma desaceleração mais intensa pode gerar, sim, uma inflação no final do ano abaixo de 5,7%. O professor e economista Rui Quintans destaca que muito provavelmente o IPCA do mês de setembro também vai ter deflação. Será a terceira queda consecutiva, algo que não acontecia
há 24 anos, desde 1998. E a perspectiva, segundo ele, é de inflação baixa daqui até o final do ano. É bastante provável que tenhamos ainda uma perspectiva de queda na divulgação do IPCA mensal do mês de setembro e uma influência significativa para os meses no que concerne ao curto prazo, ou seja, até o final do ano de 2022. Para o ano de 2023, o IPEA ainda está projetando uma inflação oficial para o país de 4,7%. Do Rio, Rodrigo Viega. Agora são 11 horas e 27 minutos, então nós temos 3 temas em debate aqui para começar o mercado financeiro. Desemprego em queda, recuperação da renda e uma perspectiva de inflação também em queda. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a economista Ariane Benedito, que é especialista em mercado de capitais. Ariane, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos, muito obrigada. Ariane, gostaria de ouvi-la inicialmente sobre o mercado de trabalho. Está sendo surpreendente essa recuperação ou estava dentro do previsto? Não dentro do previsto, assim como o nível de atividade registrado e a expectativa agora para o fechamento de 2022 para o Brasil também não estava na conta de nós especialistas lá no começo do ano, né? E os dados divulgados tanto ontem no CAGED quanto hoje pela PNAD prova que esse nível de atividade permanece aquecido e traz ali um pouco de ânimo. Acho que a gente tem que comemorar esses dados divulgados aí por parte da população, viu, Luiz? Verdade, Ariane. Quem que está brilhando? É o setor de serviços? Sim, o setor de serviço ganhou protagonismo, né? Vale destacar a indústria também, principalmente a indústria de transformação, que é aquela que tem o ticket de renda um pouco maior e a gente comemora quando dá um resultado mais positivo do que outros setores, porque melhora o nível de renda da população, né? Mas a gente ainda continua tendo níveis elevados ali dentro dos grupos de comunicação e de atividades financeiras. Ariane, a gente vem observando a inflação em queda, até na reportagem do Rodrigo Viga, destacando que a gente deve ter, pelo 3º mês consecutivo, pela inflação oficial, a deflação do IPCA, né? Isso, claro que é transitório, mas de alguma forma ajuda na recomposição da renda do brasileiro. Nesse contexto, você acha que o Banco Central acertou de, na semana passada, encerrar o ciclo de alta de juros? O Banco Central acertou em iniciar e antecipar o aumento, né, na taxa básica de juros antes de qualquer outra economia, já um ponto positivo ali para a atuação do Banco Central, né? Agora, o corte da taxa de juros chama um pouquinho, né? Na verdade, a pergunta do milhão para o investidor. Ele quer saber quando começa a cortar. E aí a gente esquece um pouco de realmente essa sinalização por parte do Banco Central, que agora ele parou de subir. Mas será que realmente não vai ser necessário para os próximos comunicados, as próximas reuniões, quando a gente olha para núcleo de inflação? Porque vale destacar que a deflação registrada atualmente é por preços administrados, na qual a política monetária não consegue atingir. A gente precisa olhar para o sentido da inflação doméstica, principalmente onde está serviços. Ariane, hoje, sexta-feira, estamos na antivéspera da eleição. Você destacou que o clima econômico está positivo, a atividade econômica surpreendeu os especialistas, mas nós temos uma eleição pela frente. Pode ser definido no primeiro turno, pode ser que fique para o segundo turno. Nós temos os 2 principais os candidatos que lideram as pesquisas com agendas econômicas, eu diria, divergentes, né? O presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, com uma agenda mais liberal, né, protagonizada pelo ministro Paulo Guedes. O ex-presidente Lula com uma agenda, com uma ação estatal mais intensa, quer dizer, o Estado intervindo mais na economia. Quando a gente olha para o futuro, projeções econômicas para o ano que vem, faz diferença na sua avaliação qual agenda econômica será eleita nas urnas? Independente de agenda econômica e a incerteza que impera no mercado e toda essa instabilidade, é não saber como eles vão resolver a proposta populista que é similar em ambos os governos, né? Os auxílios. Inclusive, nós tivemos hoje a divulgação das contas primárias do governo, onde a gente teve ali um peso muito grande nas despesas em relação ao pagamento desses auxílios. Então, a gente precisa saber nesse momento qual vai ser a estratégia adotada por ambos os governos para a resolução do fiscal, que o fiscal pode desancorar e piorar, né, ou tirar a gente desse cenário mais positivo que aí foi colocado por ação do Banco Central lá atrás em taxa de juros e um crescimento
que a gente não esperava acima da média. Qualquer coisa fora desse contexto de não ser muito clara a tomada de decisão por resolução de fiscal pode colocar em xeque essas benéficas que o Brasil está vivendo aí em relação aos seus pares e as economias desenvolvidas também. Ou seja, o próximo governo, seja ele qual for, se não cuidar com carinho das contas públicas, pode gerar uma perda da batalha contra a inflação, é isso? Pode sim, Luiz. Muito bem. Eu queria agora dar uma checada no mercado financeiro, até para poder ouvir a opinião da Ariane. Eu queria ver como é que estão os comportamentos hoje no Brasil e no mundo, e para a gente entender o que no fundo está predominando hoje. Será que aqui no Brasil predomina essa ansiedade da eleição ou no fundo, quem está, digamos assim, comandando o mercado financeiro é o humor lá do exterior? Vamos para o telão ver aqui a abertura do índice Bovespa em leve queda de 0,10%, nada dramático, mas vamos lembrar que a Bolsa Brasileira vem apanhando muito nos últimos dias, tanto que caiu para um patamar de 107.557 pontos. No próximo gráfico, a gente observa que nos Estados Unidos o dia não está positivo, ao contrário, queda nos 3 índices: Dow Jones 0,37%, S&P 500 0,29% de baixa, eletrônica Nasdaq 0,10%. Na Europa, depois também de muitas quedas, um comportamento misto, a maioria subindo. Temos na Alemanha, Frankfurt, 0,40% de alta. Em Londres, queda de 0,34%. Em Paris, alta de 0,48%. Em Madrid, elevação de 0,55%. Na Ásia, também comportamentos mistos. Xangai caiu hoje 0,5%. Em Tóquio, a queda foi maior, de 1,83%. Por outro lado, em Hong Kong, uma alta de 0,33%. No mercado de câmbio, temos um dia também com comportamentos mistos. É o próximo gráfico que a gente vai mostrar aqui. O dólar subindo 0,19%. R$ 5,41 é o preço da moeda americana aqui no Brasil. O euro em queda de 0,28%, R$ 5,28. E o Bitcoin perdendo 1,33%. Definitivamente perdeu aquele patamar dos 20 mil dólares. Hoje, um Bitcoin vale 19.293 dólares. Eu queria então chamar de novo a Ariane Benedito, ela que é economista, especialista em mercado de capitais, para entender, na sua visão, Ariane, o que está predominando no mercado financeiro aqui do Brasil? É essa tensão, essa incerteza eleitoral ou, no fundo, é o medo de uma recessão econômica nos Estados Unidos, na Europa, alta de juros por lá? Vou começar chamando a atenção para o câmbio, né? O dólar é 5,40, claro, em patamares maiores do que o verificado nos meses anteriores e nas últimas semanas, mas a projeção do início de 2020, quando a gente não tinha clareza de quem iria para a corrida eleitoral, as projeções da maioria dos especialistas chegavam a bater 5,80. Então a gente está muito longe ainda desse teto, o que mostra que essa igualdade entre os candidatos ali para as propostas não fez e não está fazendo muito preço. Acho que pós-eleição, com as definições que a gente precisa, né, que a gente citou anteriormente, vai fazer peso mais para frente. Hoje, acredito que o mercado ele esteja assim cauteloso, é uma sexta-feira, já é de costume que a gente tenha um fluxo reduzido. Alguns especialistas falavam de um pouco mais de volatilidade, mas eu acredito que a gente não está vendo essa volatilidade agora no início do dia. Outra questão também que eu acreditaria que poderia causar e pode causar até o final do dia um pouco mais de volatilidade é a discussão sobre primeiro, segundo turno. Será que depois do debate de ontem, será que a gente vai ter um candidato poderoso levando no primeiro turno ou a gente vai ter o segundo turno e seguir conforme já era o esperado e aí essa incerteza também de eleições sai da conta para a próxima semana. Mas o mercado, de fato, Luiz, está levando mais a precificação por lado macroeconômico, né? A preocupação com a economia americana está atingindo globalmente, né, o desempenho das bolsas, que de fato é o que fica depois do período eleitoral passar. Verdade, até porque a gente tem um peso de estrangeiro muito grande na nossa bolsa, né? Ariane, para a gente concluir, eu queria que você orientasse a nossa audiência que tem dinheiro para investir. Será que o momento é para aproveitar juros altos no Brasil, prioriza a renda fixa ou, de repente, tem oportunidade na Bolsa de Valores, eventualmente pensando num prazo um pouco mais longo?
Tô repetitivo igual os dirigentes do Fed, né? A gente tem sempre que se antecipar dos ciclos do que querer se posicionar dentro do ciclo quando o ciclo já chega, né? Então, olhando para os estresses de cenários, a gente tem esse risco eleitoral, claro, na ponta, mas macro está pesando, como a gente disse, muito maior. Então, agora é o momento do investidor poder escolher, seja ele o conservador ou mais arrojado, para que lado ele vai, e ambos estão favoráveis, né? Uma queda na bolsa, você acaba comprando ativos interessantes mais baratos, e aí a gente olha nível de atividade. A expectativa é muito melhor. Eu sou um pouco otimista com o cenário Brasil em relação às outras economias. Acho que o Brasil está saindo na frente ali. A gente pode e vai continuar sendo muito favoráveis, principalmente em commodities. Então, vale muito a pena utilizar ali, abusar da ferramenta de diversificação em ambos os cenários, juros e equities. Muito bem, Ariane Benedito, economista e especialista em mercado de capitais, participou com a gente aqui no Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News. Ariane, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bons investimentos a todos. Muito obrigado. E para encerrar o Mercado Financeiro, uma notícia ruim. A expectativa de vida caiu durante a pandemia. Acompanhe a reportagem de Victor Moraes. O impacto da Covid-19 nas populações das Américas é o destaque da edição de 2022 da Saúde das Américas, principal publicação da Organização Pan-Americana de Saúde. A região das Américas foi responsável por quase 30% de todos os casos de Covid e 44% das mortes em todo o mundo. Embora a América do Norte tenha sido responsável por 55% dos casos na região, 62% das mortes ocorreram na América Latina e no Caribe. Além das mortes, a condição mental das pessoas foi bastante afetada após pandemia. Por isso, a Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 15% dos trabalhadores adultos no mundo apresentam algum tipo de transtorno mental pós-pandemia. Felipe Becker, psiquiatra, diz que sem estruturas e apoio, o impacto pode afetar a autoconfiança, o prazer no trabalho e a capacidade de se relacionar socialmente. Para os adultos, acabou tendo um isolamento crônico, que muitos acabam também tendo dificuldade de voltar a ter essa... Isso depende muito do perfil de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm uma demanda reduzida de interação social e tal, então acabaram lidando de forma que não fez muita diferença. Mas muitas, né, tanto pela falta da interação, de uma rotina estabelecida, de sair de casa e tal, desestruturou bastante. A OMS afirma que durante décadas a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública no mundo. O psiquiatra destaca que nos governos, nos locais de trabalho aqui no Brasil, a saúde mental é muitas vezes mal compreendida, recebe poucos recursos e tem baixa prioridade em comparação com a saúde física, por exemplo. Que eu falo, inclusive, da medicina, de modo geral também, levam muito pouco em consideração as questões de saúde mental, né? Então, seja porque se trata de algo subjetivo, né? Eu falo que na psiquiatria, né, nas questões emocionais, a gente não tem marcadores biológicos que facilitariam muito, se fosse possível, né? Um exemplo de doenças clínicas, né, que são muito mais levadas em consideração nas políticas públicas, né? Um quadro de diabetes, de hipertensão, você tem marcadores biológicos, exames específicos, né, características do paciente que fazem você chegar na conclusão que aquilo é aquilo, então o tratamento é aquele e deu, né? Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por ano por causa da depressão e da ansiedade, custando à economia global quase $1 trilhão.